Muito bem-vindos todos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, durante a Conferência Internacional, com a participação global, com tema geral, a Igreja, coluna e base da verdade. Chegamos à mensagem de número 15, que tem por título a importância de se manter saudável. Ontem e antes de ontem, nosso querido irmão Ezra nos deu uma palavra muito importante. Mostrou-nos que nós estamos no meio de um combate e também estamos no meio de uma corrida. Um combate, a sua vida está em jogo. Se você não der tudo de si, você morre. Então, Paulo, nas suas últimas cartas ao Timóteo, que são as suas últimas epístolas, ele leva esse ambiente para o seu jovem cooperador Timóteo. Eu acredito que o Espírito está querendo trazer esse ambiente para nós também. Precisamos nos aperceber que nós estamos no meio de um combate. No combate, quem quer sair para combater não tem mais, não tem menos. Não tem passividade, não tem sonolência. Ou você luta ou você morre. Por isso o Senhor Jesus quer nos fazer seus guerreiros, seus combatentes, que nós fomos convocados para esse exército do nosso Senhor. E numa corrida de atletas de alta performance, também não tem folga, não tem nenhum espaço para indolência, para preguiça. Cada fração de segundo é importante para vencer. Portanto, nós estamos no meio de uma corrida, nós estamos no meio de um combate, onde Satanás, ele com as suas mentiras, suas injustiças e impiedades, estão tentando sufocar também a igreja. Mas nós não vamos ser vencidos por ele. Eu também aproveitar esse momento, esse ambiente, para mostrar para vocês, nós estamos em um momento muito especial. Esse momento único, singular, chama-se aurora. Em uma noite, só tem um único momento, que é a aurora. Não tem outro momento. Se você deixar escapar esse momento, não voltará mais. A aurora é um momento que pré-anuncia a vinda do Senhor. A aurora é um momento em que Deus, ele se apressa em fazer alguma coisa para que a sua economia, o seu plano seja totalmente executado. E na aurora, Deus conta com a sua igreja por meio da obra do Espírito Santo, que coopere com ele para finalizar alguma coisa que ele planejou. Não sei se você sabe que a aurora é uma linguagem, uma compreensão coloquial, popular, dos primeiros raios do sol nascendo do horizonte. Mas a aurora tem uma definição científica. A primeira definição é
a aurora astronômica. Para a astronomia, para os especialistas astrônomos, eles têm uma definição científica da aurora, que é quando o centro geométrico do disco solar estiver a 18 graus do horizonte referido, acontece a aurora para os astrônomos. E quando o centro do disco solar estiver a 12 graus do horizonte, vem a aurora marítima para os que navegam. E quando o centro geométrico do disco solar estiver a 6 graus, aí acontece a aurora civil. O povo começa a notar. Irmãos, nós somos os astrônomos. Nós somos especialistas em observar a volta do Senhor. Não somos como os demais. Nós estamos muito atentos. Os astrônomos começam a observar que algumas estrelas, a luz dessas estrelas começa a desvanecer. Eles percebem que está chegando a aurora. Nós somos especialistas. Mas se você não perceber ainda nesse momento, talvez alguns profetas do Senhor comecem a anunciar, e você ainda não está percebido. Então vem a segunda aurora, a aurora marítima, para os navegantes. Para os navegantes é importante, quando a aurora conseguir distinguir o céu do horizonte. Porque a noite escura, quem navega não consegue distinguir nada. É só uma escuridão diante de si. Mas a aurora marítima começa a fazer com que haja uma distinção entre o céu e o horizonte. Isso é a aurora marítima. E eu espero que, se você não conseguiu perceber na aurora astronômica, você possa perceber na aurora marítima. Porque já começa a distinguir a terra e o céu. É para efeito prático, para navegar. E a terceira aurora já chega, talvez, já se escapou a vinda secreta do Senhor. Aqueles que receberão a vinda pública do Senhor. A vinda secreta do Senhor, queridos irmãos, virá na aurora astronômica ou marítima. Que o Senhor nos faça perceber que o momento em que vivemos é um momento muito, muito, muito especial. Por isso que em Salmo 110, eu vou ler de novo, eu trouxe a minha Bíblia, versão King James atualizada. Eu vou ler de novo para você perceber o que eu estou falando. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto de teus inimigos façam um objeto de descanso para teus pés. Isso aconteceu quando nosso Senhor Jesus cumpriu o seu papel aqui na terra, obedeceu a Deus até a morte, e Deus o ressuscitou dentre os mortos e o exaltou à sua direita. E a partir daquele momento da sua ascensão, Deus Pai disse para ele: aguarda, aguarda, que eu vou fazer alguma coisa para finalizar o meu plano. O Senhor estenderá de Sião o poder do seu reino, do teu cetro. Domina no meio dos teus inimigos. Deus quer dar o cetro de poder para Cristo dominar sobre todos os seus inimigos. E esse cetro de poder sairá de Sião. Sião é a igreja lutadora. Sião, a igreja que combate. É a igreja que corre uma corrida seriamente. Uma igreja que guarda a fé. Esse é o Sião. Então, de Sião sairá esse
esse cetro de poder para Cristo reinar. Versículo 3: teu povo se apresentará. Na aurora acontecerá uma coisa extraordinária. O povo na igreja que estiver acompanhando a palavra profética, que estiver perseguindo a Cristo, como disse a Ezra ontem, acompanhando de perto tudo o que se está acontecendo na área espiritual, esse povo se apresentará voluntariamente e generosamente. Está acontecendo isso entre as igrejas. Está ou não está acontecendo? Senhor, através da sua palavra profética, tem despertado muitos, não poucos, muitos. E esse povo se apresentará generoso. É para quê? No dia da tua convocação. Tem uma versão que fala no dia da tua guerra. Tem uma guerra reservada para Cristo, que hoje está sentado à direita de Deus. Mas ele ainda não descansa, porque ele precisa terminar de colocar todos os inimigos, Deus colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Por isso há uma guerra, há uma força militar que está sendo formada. Graças a Deus, muitos estão se alistando. Muitos estão voluntariamente se apresentando para esse grande general que virá. E não só isso, mas nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho, no seio da aurora. Quando a aurora chega, chegam também as gotas do orvalho. Nesse momento muito especial, Deus está fazendo acontecer um grupo muito bom de jovens. Estão se alistando, a despeito de tudo que está no mundo lutar ao contrário. Apesar de todo esse mundo é para produzir apatia entre esses jovens. Mas esses jovens da aurora, vou chamar, esses jovens são jovens da aurora. Eles são diferentes. Eles estão se apresentando. O Avança Jovem que fizemos há algumas semanas atrás, muitos jovens se alistaram e participaram. E se eu não me engano, semana que vem haverá outra convocação. Isso tudo é um exercício para a guerra que virá. Estamos fazendo exercícios militares. E muitos jovens estão se consagrando ao Senhor. Louvado seja o Senhor. E a comportagem dinâmica está fazendo uma revolução. Por essa Satanás não esperava. Por essa os inimigos de Deus não esperavam. No meio da pandemia, nós temos soldados nas ruas. Posso orar por você? Conectando as pessoas com Deus, atendendo às necessidades urgentes de cada um, e deixando livros que falam do Evangelho do Reino. Pregamos o Evangelho do Reino até a parte mais remota da terra. Aleluia! Tudo isso está ocorrendo. A editora, mais do que nunca, está imprimindo, trabalhando muito. As distribuidoras, as cooperativas também estão cheias de tarefa. As igrejas com a rede de cuidado não sabem de onde vem, os peixes vêm caindo na rede para nós cuidarmos. Vamos acordar, queridos irmãos. Estamos em um momento único. Esse momento único chama-se aurora. Não seja aquele que quando o sol já subiu para você perceber, aí já será tarde. Vamos perceber hoje que a aurora já está acontecendo nos nossos dias. Nós somos os especialistas. Por isso,
para essa mensagem, eu orei ao Senhor: Senhor, para que direção devo tomar? O Senhor falou: você não pode deixar passar tão facilmente essa questão de ensinamentos diferentes. Nós precisamos nos guardar saudáveis, porque do lado de fora Deus está nos dando toda essa intrepidez, essa força militar, está nos dando esses instrumentos maravilhosos para lutarmos pelo Evangelho. Mas do lado de dentro, Satanás pode nos degradar, pode nos deteriorar. Nós não podemos abrir nossa guarda. Por isso venho dizendo há várias mensagens: não quero voltar atrás. Não devemos retroceder. Tudo que Deus já fez a igreja em Filadélfia alcançar nos nossos dias, nos dias atuais, nós não podemos perder. Por isso ele disse para a igreja em Filadélfia: conserva o que tens. Vamos conservar o que tem. Então eu quero nesta manhã mostrar para vocês que são os ensinamentos diferentes que Paulo falava naqueles dias. Ele falou para Timóteo. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo capítulo 1. Senhor Jesus. Versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. Já explicamos que essa já era a saída, a libertação provisória do primeiro aprisionamento. Paulo esteve em torno de 2 anos, ou 2 anos e pouco, preso em Roma, só que na prisão domiciliar. Só que os seus acusadores, os judeus, não continuaram a fazer pressão e não houve um fim do julgamento. Então, ele foi libertado até que haja alguma definição. Então, quando Paulo foi libertado, ele visitou várias regiões. Eu já disse isso em mensagens passadas. Quando ele passou por Éfeso, em rumo à Macedônia, deixou Timóteo em Éfeso, tá? Para quê? Para admoestares a certas pessoas a que não ensinem outra doutrina. Aqui, na verdade, significa não ensinem diferentemente. Mas que é ensinar diferentemente em grego? É heterodidaskaleo. É um ensinamento heterodoxo. Paulo estava alertando ao seu jovem cooperador Timóteo de admoestar, advertir aqueles que estavam ensinando diferentemente do que Paulo ensinava. Porque o ensinamento da economia de Deus é um ensinamento ortodoxo, é um ensinamento correto, que é o ensinamento do plano eterno de Deus. Era o que Paulo fazia. O ensinamento de Paulo era ensinamento ortodoxo, mas havia alguns que estavam fazendo ensinamentos heterodoxos, outros ensinamentos, tá? Então Deus, naquele momento, queria mostrar, aproveitar isso nessa situação, para firmar também, queridos irmãos, a nossa direção. Nós precisamos, queridos irmãos, de ensinamentos saudáveis. Precisamos de ensinamentos ortodoxos, ensinamentos que vêm de Deus, que executam o plano de Deus na fé, né? Então aqui diz, para admoestares a certas pessoas aqui, a fim de que não ensinem diferentemente e nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus da fé, ou o plano de Deus da fé, ou a economia de Deus na fé.
Então, o que nos interessa, queridos irmãos, nós não somos a sociedade grega, que estava acostumada a ouvir diferentes filosofias. A igreja não tem lugar para isso. A igreja só tem um ensinamento ortodoxo, só tem um ensinamento que executa a economia de Deus, que executa o plano de Deus, leva a cabo o que Deus tem no seu coração. É isso que nos importa, irmãos. Não importa entre nós quem fala melhor, quem fala pior. Nós estamos todos preocupados só com uma coisa: em executar a economia de Deus na fé. Aqui mostra as fábulas e genealogias sem fim, queridos irmãos, são principalmente relativos ao judaísmo, ou derivados disso, misturado algo do judaísmo, misturado com filosofias. São fábulas, são mitos, contos, histórias, algumas verídicas, outras semi-verídicas e muitas delas falsas. Aqueles, os da circuncisão, daqueles que creram no Senhor Jesus na Judéia, todavia não conseguiram se desvencilhar da escravidão da lei, da escravidão do Antigo Testamento, da circuncisão, também da observância da lei de Moisés. Eles se tornaram um grande opositor de Paulo. Por todo lugar onde Paulo ia, nas igrejas dos gentios, pregando o evangelho com todo aquele esforço, sendo perseguidos pelos judeus, açoitados, correndo perigo de vida, mas tinha ainda que sofrer a pressão desses judaizantes que são judeus crentes, que eram judeus crentes. Então eles, por inveja a Paulo, eles começaram primeiramente a dizer que não basta apenas crer no Senhor Jesus para ser salvo, era necessário se circuncidar e também observar a lei de Moisés. Paulo lutou essa luta, deixou claro que em vindo a Cristo, a lei já passara. Cristo é a realidade de toda sombra que há na lei. Mas os judaizantes, não contentes com isso, vendo a grande popularidade de Paulo, as igrejas todas seguiam a Paulo. Queridos irmãos, é que as pessoas de fora enxergam dessa maneira, seguiam o homem. Na verdade, era a obra do Espírito. Sem a obra do Espírito, Paulo não é nada. Paulo falava e as coisas aconteciam porque o Espírito atuava. Hoje é a mesma coisa, queridos irmãos. Eu e Esdras podemos aqui falando. Se o Espírito não fizer, não confirmar, não cooperar, a nossa palavra é vã, é vazia. Vocês estão entendendo? É o Espírito. É o Espírito que faz as coisas. Até a nossa boca é o Espírito que nos manda falar, nos faz falar. Vocês estão entendendo? É obra do Espírito. Só que os judaizantes enxergavam como um homem. Como Paulo de repente conseguiu um grande número de seguidores. Aí começou a haver muitas invejas. Aí criaram fábulas judaicas. Vocês gentios, vocês gregos, vocês não conhecem a história da Bíblia, do Antigo Testamento. Vocês sabiam que contam-se na nossa tradição que Abraão também fez isso, aquilo. Isaac aconteceu assim, e Jacó também, o José, que não estão registrados na Bíblia. São as fábulas, são os mitos. E muitos heróis do Antigo Testamento, as suas histórias,
Sabe, são coisas atraentes de se ouvir. Aqueles que têm coceira nos ouvidos gostam de ouvir essas coisas. Mas, irmãos, nós não temos tempo a perder com isso. A nossa preocupação é a execução da economia de Deus. Não estamos aqui para atender, coçar coceira nos ouvidos de ninguém. E essas coisas, esses contos, esses discursos, essas palavras, mitos, distraíam os crentes. Distraíam aquelas pessoas que deveriam estar apercebidas, como nós hoje estamos apercebidos. Por isso, irmãos, eu quero aproveitar e alertar vocês. Não permita que Satanás, porque ele é muito sutil. Para com o mundo, ele tem uma ferramenta de atacar o mundo, não é isso? Com todo aquele movimento LGBT, toda inversão de valores, o que se ensina nas escolas, na sociedade, nas faculdades, tal, toda aquela luta que nós presenciamos com nossos filhos, nossos netos e nós mesmos passamos por isso. Mas na igreja ele usa outra sutileza. Ele usa várias pregações bonitas. Tem irmãos que ficam embriagados. Olha aqui, descobri aí na internet, um fulano aqui falou uma palavra bonita, aquele falou aquilo bonito. Irmãos, não estamos preocupados em distrair o povo de Deus do centro da economia de Deus. E muitas dessas pregações são bíblicas. São bonitas, são boas. Você precisa ter discernimento. Aquilo que produz a economia da fé ou aquele que produz só discussões. Tá? Ó Senhor Jesus, só confirmando isso, o que eu acabei de dizer, 1 Timóteo 4, versículo 7. Vou ler desde o versículo 6 do lado positivo. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e do ensinamento saudável que tem seguido. Essa boa doutrina é ensinamento saudável. Então, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado. Irmãos, vamos nos alimentar não com mitos, fábulas, genealogia sem fim, não com ensinamentos bonitos. Vamos alimentar-nos com as palavras da fé e do ensinamento que produz saúde, que produz vida, que produz crescimento de vida, que muda o seu estado para ser um vencedor. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, que falam e falam e falam e repetem, não produz nada. Exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-te a viver no Espírito, a viver recebendo pela palavra da fé a realidade divina em você, e você vai manifestar Deus na sua carne. Isso é piedade. Irmãos, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, não salva ninguém, não leva a economia de Deus adiante. Mas, irmãos, ninguém consegue discutir uma coisa. Isso, na verdade, ia falar mais na frente, eu vou aproveitar e falar. Irmãos, quando você fala em verdade, que a Bíblia é a única verdade, muitos se opõem, dizendo que não, você está errado. Cada um tem a sua verdade. A Bíblia já é uma coisa ultrapassada, Deus sendo a verdade, isso é coisa ultrapassada. Mas, irmãos, tá bom, quando você fala em verdade, eles podem discutir. Mas, quanto o seu viver manifestado por meio da realidade divina que está em você, que você recebe pela palavra saudável, pela palavra da fé, o viver de justiça não se discute. Por isso que os únicos itens
que provavam que os vencedores eram vencedores, lá em Apocalipse 19, são as vestes de justiça. Ali não fala mais, não discute mais quem tem a verdade e quem não tem a verdade. Mas a manifestação da verdade, irmãos, é a justiça. A justiça manifestada no meu viver, no seu viver, ninguém consegue falar nada contra. É ou não é? Contra a verdade podem argumentar. Mas contra a realidade no meu viver, no seu viver, ninguém discute. Por isso, irmãos, tanto aqueles que participarão das bodas do Cordeiro, como aqueles que participarão do exército de Cristo para essa última guerra, estarão com vestes de linho finíssimo. E esse linho finíssimo são as justiças dos santos. Quanto a isso, ninguém discute. Você diz que a verdade é relativa, então corre atrás da sua verdade, mas eu quero ver a sua justiça. Eu quero ver o resultado de você defender a sua verdade. O seu viver é caótico, está uma bagunça. Prova que a sua verdade não é a verdade. Mas eu provo a minha verdade pela justiça que eu vivo. Não é verdade, irmãos? Por isso é muito importante, exercita-te pessoalmente na piedade. Piedade, irmãos, é mostrar a justiça no nosso viver. Muito bem. 2 Timóteo 4:4. Vou ler desse versículo para contextualizar vocês. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Se alguns pensam que não passará pelo julgamento de Deus, estão muito enganados. Todos passarão, tanto vivos como mortos, pelo juízo de Deus. Por isso prega a palavra, Timóteo, prega a palavra, insta, queridos irmãos da igreja na Aurora, prega a palavra, preguem a palavra e instem, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Pois haverá tempo em que não suportarão o ensinamento saudável. Chegará o tempo, irmãos, não suportarão mais ensinamento saudável. O que vai acontecer? Pelo contrário, eles se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Quer dizer, eu gosto de ouvir fulano de tal, né? Eu gosto que, se possível, contrataria ele para ser meu pastor pessoal, porque eu gosto muito, ele atende muito as minhas cobiças de ouvir esse tipo de palavra, né? Então, para atender as suas cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Queridos irmãos, nós não estamos aqui para agradar homens. Esses se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É mais fácil falar, é mais fácil ouvir fábulas, é mais fácil ouvir palavras que não comprometem você, que não exigem você também de sair para pregar evangelho, né? Que de você fazer alguma coisa, é só ouvir, irmão. Ouvir, todo mundo gosta de ouvir, não é verdade? Mas na hora de executar, trabalhar para Deus, que é difícil, né? Então, queridos irmãos, ensinamento saudável nos dá saúde, nos dá vida para crescimento e também para executar o plano de Deus, né? A economia de Deus em ação. Vamos voltar para 1 Timóteo 1 ainda, eu não terminei de falar. Versículos 6 e 7. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Quer dizer, Paulo também impôs as mãos no jovem Timóteo, né, para que o dom de Deus seja, né, dado para ele, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder,
de amor e de moderação, ou de sobriedade, de mente sóbria. Queridos irmãos, nós não temos espírito de covardia. Estamos na era do Espírito. E vocês sabem, queridos irmãos, na era do Espírito e na era da aurora, da era único, do momento único, momento singular, na era da aurora, o Espírito o Espírito que atua, irmãos, na igreja, são os 7 Espíritos de Apocalipse. O poder aumenta em 7 vezes mais. Soares trouxe uma equipe de irmãos da América do Norte e dos Estados Unidos para serem aperfeiçoados na comportagem dinâmica. Soares, no primeiro dia, no segundo dia de aperfeiçoamento, começou a chorar. Eu não sabia que a comportagem era assim, apesar de ter praticado a comportagem há muitos anos. Porque agora, irmãos, o Espírito está intensificando o nosso trabalho 7 vezes mais. E Soares disse, quando eu voltar para os Estados Unidos, a comportagem de lá nunca mais será a mesma. Não podemos ficar no que é tradicional. Não podemos ficar no que é convencional. O Espírito quer andar rápido. E a nossa mentalidade atrasa o trabalho do Espírito. No momento único da aurora, Deus quer que os líderes das igrejas, líderes das obras, possam acompanhar o que o Espírito está fazendo. Se você ficar para trás e ficar só assistindo essas coisas que estão acontecendo em outros lugares, você vai ler como uma notícia, em tal país, em tal lugar está acontecendo essas maravilhas, mas não acontece com você, não acontece na sua região. Por quê? Porque você está deixando a oportunidade passar. Não vamos deixar a oportunidade passar. Quando a aurora chega para todos. Vamos pedir para o Senhor, Senhor, nós também queremos participar desse combate, também queremos participar dessa corrida. E o Espírito hoje, o Espírito 7 vezes intensificado, está fazendo um trabalho 7 vezes mais. Não há tempo, irmãos, para ficarmos com a conversa fiada, ouvindo fábulas, ouvindo mitologias. Não tem mais tempo de filosofar. Vamos trabalhar na direção que o Espírito, que o Espírito nos dá pela palavra profética. Ó Senhor Jesus, meu Deus do céu, não consegui sair da minha primeira página do esboço. Muitas vezes eu largo o esboço. Versículo 8: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Oh meu Deus, eu estou lendo errado, por isso que eu venho, está estranho aqui. Perdão. 1 Timóteo 6 e 7. Por isso que está vendo, não estava chegando onde eu queria. Desviando-se. Eu vou ler versículo 5 primeiro. Irmãos, preste bem atenção no versículo 5. O intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Ora, por que Paulo precisou falar isso, irmãos? Porque Paulo acabou de falar no versículo anterior para Timóteo advertir, admoestar todos aqueles que ensinam diferentemente do que ele ensina. Vocês estão percebendo que o ensinamento saudável para as igrejas dos gentios era o ensinamento de Paulo.
É ou não é? Então Paulo, como se estivesse dizendo, esses ensinamentos só produzem discussões, esses ensinamentos só produzem fábulas, mitos, não produzem a economia de Deus na fé. O que o ensino produz, sim. Mas Paulo, você é muito orgulhoso. Você está dizendo que todo mundo está errado, você está certo? Vocês estão percebendo como é difícil Paulo falar dos seus próprios ensinamentos? Então Paulo fala assim, ora, o intuito da presente admoestação, eu estou admoestando para não ensinar diferentemente, não é porque eu sou o único certo, é porque essa admoestação visa ao amor, é o amor de Deus, de a gente não cair em fábulas, em mitologias, irmãos, é o amor de Deus, e o amor que visa ao amor que procede de coração puro. Paulo teve um coração puro para Deus pudesse aprová-lo. E Deus aprovou considerando-o fiel para o ministério. Paulo falou várias vezes isso. Então, queridos irmãos, Paulo tinha um coração puro, pelo qual Deus encarregou de abrir os mistérios da revelação de Deus. É ou não é? E tudo que Paulo ensinou para as igrejas dos gentios, irmãos, é um ensinamento saudável, é um ensinamento que produz a economia de Deus na fé, é um ensinamento que produz saúde para os irmãos. E se você sair fora desse ensinamento, você vai cair em outros ensinamentos. E era difícil Paulo falar isso de si. Então ele disse, isso que eu falo, peço para advertir, visa o amor que procede de um coração puro e de o quê? De consciência boa. Irmãos, nós precisamos manter a nossa consciência boa. Se a gente não sabe, o homem não sabe quão corrupto é o coração humano. Às vezes você acha que está servindo a Deus, está abafando, mas quando você chega-se à luz forte do Senhor, você vê que só tem corrupção, só tem más intenções, só tem o seu orgulho, né? Que o Senhor possa manter sempre a nossa consciência afiada, consciência sensível ao Espírito, não tenha nenhuma barreira com o Senhor, e também da fé sem hipocrisia, sem fingimento, uma fé sincera. Irmãos, é isso. Se nós todos, queridos irmãos, da igreja em Filadélfia, o Senhor já restaurou muitas coisas no nosso meio, já fomos levados a um nível muito bom, ainda tem que nos levar para um nível superior ainda, mas irmão, não vamos voltar atrás. Nós não vamos voltar atrás se nós conservarmos um coração puro, se conservarmos com uma boa consciência, se nós conservarmos com uma fé sem fingimento, uma fé sem hipocrisia, sincera diante do Senhor. Irmão, se guardar isso, pronto, eu não preciso nem falar mais dessa mensagem. Os irmãos entenderam? Então é importante eu manter um coração puro. Até a volta do Senhor, irmãos, até a volta do Senhor, a sua igreja, eu digo esses guerreiros que estão junto conosco, lutando pelo reino, irmãos, esses guerreiros têm que manter o coração puro. Não deixa a impureza entrar no seu coração. Coração puro, consciência boa. Qualquer coisa que ofende a Deus, logo descobrimos e vamos tratar, é ou não é? E uma fé não fingida. Eu não finjo que sou espiritual na frente dos irmãos. Não, eu não preciso fingir. A minha fé é sincera. Vamos manter isso. Essa igreja vai trazer o Senhor de volta. Versículo 7. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Irmãos, por inveja a Paulo, surgiram então esses mestres. Esses mestres começam a ensinar a lei de novo. Na verdade, ensinar muitas regras
no mesmo princípio da lei. Começaram a apresentar ordenanças de que você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, assim como você agora é um crente, você creu no Senhor Jesus, você tem que deixar a sua vida de pecado, você tem que deixar de fumar, deixar de beber, daqui para frente, se você vai para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, vai cantar os hinos, não é isso? Virá um santinho. Quem consegue cumprir isso? E você não passe de ordenanças humanas. Passe ordenanças humanas. Eu, graças a Deus, quando era ainda jovem, adolescente, eu participei de uma ida que o Mondong, os irmãos de São Paulo, foram até Belo Horizonte pregar evangelho para os irmãos de língua chinesa. E ali houve uma conferência ali, e muitos foram salvos ali, e assim a igreja em Belo Horizonte se levantou, no final dos anos 60 ainda. E eu era muito jovem ainda, nunca tinha participado de uma conferência. Eu participei daquela conferência ainda como menino, como jovem. Meu Deus do céu, quando eu voltei para São Paulo, sabe o que aconteceu? Falei, uai, o que aconteceu? O mundo perdeu cor. Eu olhava ao redor assim, o mundo perdeu cor para mim. Não tinha mais nenhum interesse para com o mundo. Aquilo que era tão colorido, aquilo que era tão atraente para mim, perdeu cor para mim. Aí então, irmãos, aí começa a entrar as ordenanças humanas. Aí comecei a falar, bom, agora eu vou mudar de vida. Vou ser santinho, né? Vocês sabem que todo jovem tem paixões da mocidade. Tem esse problema. E eu comecei a evitar bancas de jornal naquele tempo. Porque ele estava exposto a um monte de revistas impróprias. Eu passava perto de uma banca de jornal assim, ó. Comecei a provar isso. Não faça isso, não faça aquilo. Não olha para isso, não olha para aquilo. Mas não resultou muita coisa. Colossenses 2, dá uma olhada. Colossenses 2. Colossenses 2, versículo 20. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Irmãos, a vida cristã não é feita de ordenanças. A lei foi feita de ordenanças, mas em vindo Cristo, irmãos, não estamos mais debaixo da lei, da escravidão, de ordenança nenhuma. Não manuseis isto, quer dizer, não toques, não peques, não proves, não toques. Irmãos, você já ouviu falar isso? Não faça isso, não faça aquilo. Adianta alguma coisa? Versículo 23. Eu vou continuar lendo, vai. Versículo 22. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem, né? No começo é bonito, o irmão aqui está ensinando ordenança para eu ser um bom cristão, não faça isso, não faça aquilo, mas com o tempo isso se destrói, isso desaparece, não funciona. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmos e de falsa humildade e de rigor ascético, que é ascetismo. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O que é ascetismo? É você agir de muito rigor com você mesmo. Eu vou ser bem rigoroso no tocante à sensualidade, no tocante, né, a coisas da moralidade. Eu vou ser muito rígido comigo mesmo. Irmãos, não tem valor. Isso não tem valor. É a vida de Deus que transforma. Colossenses 2, versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens,
conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Rudimentos do mundo, irmãos, são ensinamentos rudimentares, básicos, dos judeus e também entre as nações, que consistem em algumas observâncias ritualísticas, né? Quanto a comer carne ou não comer carne, quanto a beber, fazer lavagens, rituais, ascetismo e outros. Esses são os ensinamentos que estavam entrando para competir com Paulo, irmãos, para competir com a economia ortodoxa, né? Com o ensinamento ortodoxo da economia de Deus. Esses mestres hereges ensinavam, dá uma olhada que coisa, em Colossenses 2,18. Eles ensinavam, irmãos, que os crentes eram indignos de adorar Deus diretamente. Aquele conceito do Velho Testamento, indignos, né? Que ousadia você tem de dizer, ó Deus, falar para Deus, ó, eu venho aqui orar ao Senhor, quero falar para você. Não, você é indigno. Você precisa da mediação dos anjos para se chegar a Deus. Você pensa que eu estou mentindo? Dá uma olhada, capítulo 2, versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. Eu sou humilde, eu não sou digno de adorar a Deus diretamente. E culto dos anjos, baseando-se em visões, né? Enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, não retendo a cabeça. Porque esse versículo, muitas vezes eu não consigo entender porque esse versículo 19 está aqui depois do 18. Irmãos, é justamente isso. Versículo 18 são esses ensinamentos diferentes, esses ensinamentos são essas heresias que dizia que o homem não pode adorar a Deus diretamente, não pode se chegar a Deus diretamente, precisa de mediação de anjos. Não, nós podemos, né? Cristo é o nosso mediador e Cristo se tornou cabeça do corpo, do qual nós somos membros. Irmãos, se nós não tivermos uma ligação direta com Cristo, com a cabeça, como podemos viver como corpo? É ou não é? Então, irmãos, é mentira isso. É mentira que o homem não pode se aproximar de Deus diretamente e precisa de um mediador. O nosso mediador é Cristo. Ele se tornou cabeça do corpo. Por isso aqui, esses não retêm a cabeça, mas nós retemos a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce. Ligado ao corpo, a cabeça, o corpo cresce. Cresce e o crescimento que procede de Deus. Então, irmãos, o ensinamento saudável faz crescer. O ensinamento saudável faz crescer o crescimento de Deus. Ó Senhor Jesus, porque há um só mediador, isso está em Timóteo, 1 Timóteo, versículo 5, como diz, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, como diz, versículo 4 é um versículo conhecido, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem, tem a mesma natureza nossa, a natureza humana. Ele se tornou nosso mediador entre Deus e o homem, né? Ó Senhor Jesus, por isso, 1 Timóteo 6. Que horas são? Senhor Jesus. Capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensine diferentemente e não concorda com as palavras saudáveis de nosso Senhor Jesus Cristo
e com ensino segundo a piedade. Tá? Então vou dar uma paradinha aqui antes de prosseguir. Irmãos, as palavras saudáveis de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês se lembram no registro dos evangelhos que o nosso Senhor Jesus Cristo não veio aqui para promover uma filosofia, não é? Não veio aqui para promover um discurso. Ele veio trazer uma palavra que produz a vida. É a única coisa que o Senhor Jesus se interessava, não é isso? Então as palavras saudáveis são as palavras que produzem vida, que produzem a saúde espiritual. Então as palavras do Senhor Jesus, dá uma olhada, João 6, vocês sabem, esses versículos que eu vou ler, vocês sabem de cor e salteado. Então tá, 6, mas eu tenho que registrar aqui, né? 6,63, como diz: o Espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. Não adianta aperfeiçoar a carne com ascetismo, com correções, ajustes, não é? Com faça isso, faça aquilo. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, elas sim são espírito, elas são vida. Elas são palavras, são espírito e são vida. O Senhor Jesus, irmãos, não veio aqui para trazer um discurso bonito, onde todo mundo aplaude. O Senhor Jesus, pelo contrário, Ele disse no meio judeus que já estavam escandalizados com Ele, Ele disse para eles: a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Isso escandalizou mais a eles, não é? E quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida eterna. Mas que o Senhor Jesus não estava aqui para promover um discurso bonito, trazer uma filosofia linda. O Senhor Jesus estava interessado em dar vida para eles. Por isso em 57, né? Versículo 57 diz: assim como o Pai que vive me enviou, eu fui enviado com uma missão, não para falar bonito aqui entre vocês. E igualmente eu vivo pelo Pai. Importante, irmãos, é viver. Não é discursar, é viver. A palavra é para a gente viver. Então, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, quem come, quem se alimenta de mim, por mim viverá. Irmãos, não é uma questão de discurso bonito, pregação linda, é uma questão de vida. Irmãos, é produzir vida, produzir piedade em nós, né? Por isso, ó Senhor Jesus, voltando lá, né? Eu estava onde? Até me perdi aqui. Nós estava em estava em Colossenses, perdão, 1 Timóteo 3, né? Vamos lá, vamos ler um pouco mais. 1 Timóteo 6:3. As muitas letras te fazem delirar. 6:3. Ah, o Senhor Jesus. Versículo 4. É enfatuado. O que é enfatuado? É cegado. Cegado pelo orgulho e pela presunção. O mestre ali em 1 Timóteo, eles fazem ousadas asseverações sobre as coisas que eles nem sabem do que estão falando. Então, irmãos, eles falam aquilo para ganhar público. Eles estavam cegados pela sua própria presunção, cegados pelo seu próprio orgulho. Irmãos, não vamos cair nessa não. Vamos cair nessa. Vamos ser puros, irmão, vamos ser simples. Eles nada entendem, mas aqui fala, tem mania por questões e contendas. Na verdade, estão doentes por questões e contendas de palavra. Gostam de discutir, gostam de argumentar, não é isso? Eu me lembro que, né, entre nós, não nós, alguém produziu para mostrar que a verdade estava com eles, era produzir uma revista, né,
que se tornou um fórum de discussões doutrinárias. Irmão, não temos interesse nisso, não. Vamos produzir uma revista para discutir doutrinas, mostrar que nós temos uma doutrina correta. Mas nós não temos interesse nisso. O que nós queremos, irmãos, levar as pessoas a terem vida e viverem por essa vida. É só isso, né? Então, por altercações sem fim, por homem cuja mente é pervertida e privados da verdade, eles não têm mais a própria realidade de Deus neles, supondo que a piedade é fonte de lucro. Irmãos, isso levou muitos a fazerem o que Paulo fazia. Isso é um dos pontos onde eu queria chegar com vocês. Irmãos, por que surgiram tantos que ensinavam diferentemente? Essa era a minha preocupação, Senhor, mas por que naquele tempo surgiram tantas pessoas assim? Irmãos, é porque eles achavam que por que só Paulo pode ter esse público tão gigantesco perto dele? Nós também podemos, existe mercado para todos, né? Existe brechas, existe espaço para todos. Se eu falar da genealogia dos judeus, coisas pitorescas, né? Coisas que os gentios não conhecem, mas que tem uma aparência de piedade, irmãos, eu falar, vou atrair muitos, então vou ter o meu espaço, vou ter o meu público, portanto vou ter os meus patrocinadores. Irmãos, é assim que foram surgindo esses ensinamentos diferentes, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, por isso Paulo ensina a Timóteo, de fato, grande fonte de lucro, irmãos, é a piedade com o contentamento. Poder viver na fé, pela fé, poder expressar Deus na nossa carne, no nosso viver, irmãos, e tem do que comer, o que vestir, irmãos, estejamos contentes. É ou não é? Não vamos ambicionar, né, querer também ter o nosso próprio espaço. Quando eu falei um pouco sobre Alexandre o Latoeiro, não sei se vocês se lembram, o Alexandre, ele era um dos empresários da área de bronze, que no começo estava com Paulo, estava na linha da verdade e depois se desviou da verdade e causou muitos males para Paulo, muitos males. Então, irmãos, podem existir alguns empresários junto com Paulo, ou junto conosco, né? E esses empresários, esse empresário, por estar junto de Paulo, achava que teria algum lugar especial, porque ele contribui com dinheiro, ele supre recursos para a obra, não é isso? Então ele achava que poderia ter algum lugar de destaque na obra do Senhor. E Paulo era puro nisso. Não é verdade, irmãos? Nós não podemos ficar na mão de ninguém, irmãos. A fé é a fé. Graças a Deus, irmãos, as ofertas, as igrejas chegaram a um grau de maturidade tão grande, que essas ofertas estão saindo, irmãos, dos irmãos, indistintamente. A gente não sabe quem ofertou, quem não ofertou. Irmãos, o importante é que o corpo está participando. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões estão aparecendo. Irmãos, não precisa de um latoeiro, né, de um Alexandre, para tirar 1 milhão, não. Os pequenos, as formiguinhas, as batatinhas, estão botando o seu grão de areia. Não é isso? Irmão, isso que é bonito, irmãos, é bonito demais. Mas nós temos empresários também, irmãos. Nós temos muitos empresários fiéis. Muitos empresários, irmão, não indicam um lugar especial porque tem recursos. Eles são puros. Eles também contribuem com seus recursos para a obra do Senhor. Irmãos, tudo isso é muito bonito. É muito bonito. Mas ninguém faça da piedade uma fonte de lucro. É ou não é? Vamos usar de pureza no coração em tudo quanto fizermos. Em geral, a motivação dos que ensinavam diferentemente
lá na época de Paulo, era buscar um espaço alternativo para si, no segmento da piedade, como um negócio lucrativo, com interesses financeiros e materiais. Mas talvez para outros não tem interesse financeiro. Para outros seja a mera busca pelo poder, pela fama, pela popularidade e pela glória dos homens. Pode haver essas duas coisas. Uns fazem disso um negócio. Tanto, irmãos, não está longe de nós. Mesmo no Brasil, irmão, nós temos tantos grandes grupos cristãos, irmãos, que movimentam milhões e milhões né? Para não dizer chegar a bilhão, não sei. Irmãos, tudo isso, graças a Deus, irmão, na igreja em Filadélfia não tem. Vamos manter um coração puro. Versículo 11, 1 Timóteo 6. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, você não pode entrar pela ganância, também criar um grupo seu, Timóteo. Já pensou? Timóteo criar um grupo do Timóteo. Eu fui seguidor de Paulo, sigam a mim. Não, tu, porém, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança. Constância aqui é perseverança. A perseverança e a mansidão. Combate, lembra da palavra do Esdra, combate o bom combate da fé. Estamos num combate. Não tem tempo para você se distrair em ganhar dinheiro, não tem tempo para você se distrair em buscar popularidade, buscar espaço para você ter um seu grupo próprio. Irmão, não temos espaço para isso, estamos num combate. É vida ou morte. Se eu for me distrair com essas coisas, levo um tiro de Satanás. Pum! Estou morto, já era. Mas eu quero permanecer lutando. Não quero cair morto não por tiro de Satanás. Senhor Jesus, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado de que fizesse boa confissão perante muitas testemunhas. Ó Senhor Jesus. Versículo 14, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível. Timóteo, guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar para todos esses que fazem parte do momento da aurora, né? Irmãos, guardem o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que é o único que possui a imortalidade. É o único. Ele nos deu a vida eterna, irmãos. Ele é o único que possui imortalidade. Para que buscar essas outras coisas, irmãos? Que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Não busque honra para você. A Ele honra e poder. Amém. Ó Senhor Jesus. Tito 1, vamos ver o Tito. Tito 1. Ó Senhor Jesus. Tito 1, versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, palradores. Palradores, talvez vocês não entendam o que é, né? Palradores frívolos, que são os faladores, fúteis, inúteis, falam e não produzem nada, certo? Palradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Vocês estão entendendo quando eu falei lá no começo que esses falsos mestres, esses que ensinavam diferentes, eram principalmente os da circuncisão? Os da circuncisão não são
incrédulos, eram os judeus crentes que ainda, perturbavam a obra do Espírito que Paulo fazia. Versículo 11, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Vocês estão percebendo? Tudo tem um intuito ganancioso, é por ganância. Eles querem também um espaço, eles querem o lugar deles, eles querem conquistar o mercado deles, para também ganhar dinheiro com isso. Irmãos, a piedade não é fonte de lucro. Ó Senhor Jesus. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que diz: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, mestres preguiçosos, não suam, não lutam como Paulo lutava pela verdade, e querem comer pelas beiradas, e pelo sucesso de Paulo querer buscar, entre os que Paulo trabalhou, querem ganhar um grupo tirando eles para eles. Irmãos, isso é verdade, ó Senhor Jesus. Bom, não vou falar muito sobre isso. Tal testemunho exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas. Vocês estão entendendo? Fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Fábulas judaicas e mandamentos de homens. O ensinamento dos apóstolos está em Atos 2:42. Vamos lá, abra sua Bíblia. Atos 2:42. Eu espero conseguir terminar, tá bom? Se eu não conseguir terminar, termino à noite. Atos 2:42. Graças a Deus pelo início saudável da igreja lá em Jerusalém, Versículo 42, e perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Irmãos, isso naquele tempo da igreja primitiva, como isso era bonito, os irmãos, eles perseveravam no que os apóstolos ensinavam. Os apóstolos eram liderados pelo apóstolo Pedro, vocês sabem disso, e João era o seu cooperador principal, Pedro e João. Então, o que eles ensinavam eram os ensinamentos dos apóstolos, sobre os quais a igreja tinha comunhão. Os irmãos estão entendendo? Irmão, nós não buscamos material para a igreja desfrutar. Nós desfrutamos o que os apóstolos nos ensinam. Vocês estão entendendo? O perigo é você buscar aqui, buscar acolá, e você de repente, você acha um colossíntida, um veneno, vai comer e vai fazer mal, é isso? Vai dar dor de barriga. Por isso, irmãos, vamos ter comunhão sobre o ensinamento dos apóstolos. Irmãos, e o ensinamento dos apóstolos hoje para nós, vamos falar de uma maneira prática, para nós hoje, irmãos, é tudo o que está aqui, principalmente no Novo Testamento. O Novo Testamento é praticamente o ensinamento dos apóstolos, começando pelos próprios ensinamentos do Senhor Jesus. Certo? Então, o ensinamento dos apóstolos do Novo Testamento, 13, pelo menos, livros, cartas principais são de Paulo. Seriam 14 se considerarmos o livro de Hebreus também sendo de sua autoria. Vocês estão entendendo? Então, de 13 a 14 livros dos 27 livros do Novo Testamento eram de Paulo. Então, mais da metade ou mais, eram de Paulo. Então, o ensinamento dos apóstolos tem a parte principal da revelação dos mistérios da vontade de Deus, irmãos, foi feito por meio de Paulo.
Mas esse é o nosso escopo. O ensinamento dos apóstolos, irmãos, é o nosso escopo. Dentro desses limites, né, situa-se a nossa ortodoxia no ensinamento. Vocês estão entendendo? Então nós ensinamos o que está dentro desse limite do ensinamento dos apóstolos. Espero que você esteja me entendendo. Não fale nada que esteja fora disso, tá bom? Então, isso tudo, irmãos, é para que não ocorra desvio entre nós, não ocorra no nosso meio, né, essas tentativas de distrair o nosso público com outras coisas para atender a coceira de ouvido nós vamos ser fiéis, vamos ser bastante, irmãos, bastante sérios nisso, né? E segunda Timóteo 3,14, Paulo fala para o Timóteo, 3,14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Irmão, Timóteo não precisava buscar em enciclopédias, não precisava buscar em outras coisas para ensinar na igreja. Timóteo tinha quem, né, sabia de quem ele aprendeu. Ele aprendeu do apóstolo Paulo, né, e ele se inteirou do que o apóstolo Paulo lhe ensinou. E o ensinamento do apóstolo Paulo para Timóteo era um ensinamento saudável. Faz parte do ensinamento dos apóstolos. E que desde a infância sabes as sagradas escrituras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É um ensinamento que produz salvação em fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Vamos para... Bom, então, vocês entenderam, né? Então, nós hoje não falamos outra coisa, não temos ensinamentos heterodoxos. A nossa ortodoxia no ensinamento é a Bíblia. É o que está no Novo Testamento, o ensinamento dos apóstolos, não é isso? Então, tudo que sai fora disso, irmãos, nós não ensinamos. Nós ensinamos o que está na Bíblia. Ensinamento dos apóstolos. Está claro ou não? Amém? Mas, o que eu estou falando de ensinamento dos apóstolos, irmãos, é o escopo. São os limites dentro dos quais nós temos que permanecer com nossos ensinamentos. Aí os nossos ensinamentos serão ensinamentos ortodoxos que serão saudáveis. Mas o que nos dirige, o que dá direção no momento, agora? Eu tenho um ensinamento saudável. Eu tenho toda a Bíblia na mão. Irmão, nós tivemos tantos grupos cristãos que todos eles têm a Bíblia na mão. Mas a degradação entrou em muitos. Como saber, irmãos, qual a direção certa? Como saber qual é a vontade de Deus para hoje? Aí vem a importância da palavra profética. Vocês estão entendendo? O nosso escopo é o ensinamento dos apóstolos. Mas às vezes você pode estar ensinando uma coisa dentro do escopo do ensinamento dos apóstolos que distrai os irmãos daquilo que o Espírito está falando hoje. Então não basta apenas estar dentro do ensinamento do apóstolo, você também tem que estar atualizado, está claro, do que o Espírito está falando hoje. Para 7 igrejas de Apocalipse, quem tem ouvidos, ouve o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o ensinamento, essa é a palavra profética, tá? Então a palavra profética, irmão, determina
o movimento do povo, a marcha do povo, a direção do povo. Isso nós estudamos em Números. Vamos abrir, só para recapitular alguma coisa, Números. Vamos abrir a nossa Bíblia em Números, capítulo 9. Ó Senhor Jesus, nós não somos, irmãos, um exército sem trombeta, um exército sem direção. Um exército sem direção se mata, acaba-se. Graças a Deus somos exércitos dirigidos pelo Senhor, pelo Espírito. Capítulo 9 de Números 17. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Então, apesar de nós termos um escopo do ensinamento do apóstolo, então posso falar qualquer coisa dentro do ensinamento do apóstolo. Não. Agora, a nuvem é que dita as regras, no tocante à direção, no tocante ao mover. E nós todos, irmãos, temos que respeitar a nuvem. Quando a nuvem se levanta, todos têm que se levantar. Quando a nuvem para, todos têm que acampar. Não é isso? Segundo o mandado do Senhor, a nuvem está trazendo o mandamento do Senhor. Segundo o mandado do Senhor, ou a ordem do Senhor. A ordem para esse momento exato, esse momento agora, irmãos, é a palavra profética. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Quer dizer, eles tinham direção, sabiam o que fazer pela ordem do Senhor. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Eles eram obedientes à palavra profética, eles eram obedientes à nuvem. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor, e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, e então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. A ordem, mandado, né? Irmãos, essa é a palavra profética. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha. Aleluia, a igreja está em marcha. Com a palavra profética restaurada no meio de nós, irmãos, a igreja está marchando rumo à terra boa de Canaã, marchando rumo ao reino. Onde estou? Versículo 22. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Eram totalmente obedientes à nuvem, à ordem do Senhor. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor. Vamos cumprir o nosso dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Por intermédio de Moisés. Oh, Senhor Jesus. Tem outras coisas, mas vou terminar com 2 Pedro 1. Pode? Eu vou deixar para a noite. 2 Pedro 1, vamos lá. Terminar aqui. Segunda Pedro 1. Graças a Deus. Versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Irmãos, vou repetir. Temos assim, irmão, nós temos. Tanto mais confirmada a palavra profética. A palavra profética tem sido confirmada no meio de nós, irmãos. Para saber se essa palavra é profética, ela precisa ser confirmada.
o tabernato celestial precisa reconhecer. O tabernáculo celestial precisa dar ok. Isso é do Espírito. Então, quando uma palavra sai, irmão, se ela é profética, se vem de Deus, ela se confirma. Ela se confirma na prática. Os sinais seguem, os acontecimentos seguem, né? A igreja se põe em marcha, sem dificuldades, porque o Espírito é com ela, é ou não é? Então, irmãos, fazemos bem em atendê-la. Como a uma candeia que brilha em uma noite escura, em um lugar tenebroso, um lugar escuro, de trevas. Nós estamos no meio de uma noite, estamos aguardando o amanhecer. A igreja durante a noite, principalmente, irmãos, perto da aurora. Irmãos, nós somos essa igreja, um pequenino rebanho, que não tem grandes recursos, nem poderio financeiro, né? Nem poder econômico e nem poder político. Não temos quase ninguém, ou ninguém, não sei, no Congresso, né? Nós não temos muito dinheiro, muita influência nesse mundo. Mas, irmãos, aprove ao Pai nos dar o seu reino. Nós somos os trabalhadores de última hora. Os trabalhadores de última hora, irmãos, vão presenciar o amanhecer. Nós somos a igreja em Filadélfia, que o seu esboço, né, o seu embrião foi se formando no século XVIII, no século XIX, e no século XX, né, foi consolidando, hoje no século XXI, irmãos, a situação em que nós vivemos, irmãos, é a da igreja em Filadélfia. Quem pode dizer contra? Quem pode dizer contra isso? Eu não sei quem poderia dizer contra. Irmão, essa situação não é homem quem consegue fazer. Onde nós chegamos, irmãos, homem nenhum consegue fazer. O Espírito quem fez isso. A coesão entre nós, não é? O engajamento entre nós. Esse espírito de combate, nós estamos aqui combatendo mesmo seriamente. Esse espírito de correr a carreira. Esse espírito de guardar a fé, irmãos, isso não existe em lugar nenhum, só aqui mesmo na igreja. Igreja em Filadélfia. Estamos nesse momento, e mais ainda, o próprio Andrew Miller, ele profetizou, ele disse ali nos seus escritos da história da igreja, que os tesouros da palavra profética estão nessa igreja, para os de dentro da casa. Ele considera quem está na igreja em Filadélfia estão dentro da casa de Deus. E o Senhor está dentro da casa. Para a igreja em Laodiceia, o Senhor está fora da casa. Porque Ele está fora de casa batendo a porta. Mas para a igreja em Filadélfia está dentro da casa, e nós estamos dentro da casa e temos a palavra profética. E a palavra profética é como uma candeia que numa noite escura, numa noite um breu, quando você não enxerga nada, quando surge um ponto de luz, você tem direção. Tem ou não tem? Então a palavra profética é como essa candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie. Até que o dia clareie. Esse até que o dia clareie passa pela aurora. Irmãos, sejamos os especialistas. Acreditem no que os profetas estão dizendo para vocês. Eles são esses astrônomos que estão observando as estrelas, estão vendo que a aurora já está acontecendo. Para a grande maioria não percebe, mas para eles, especialistas, já está acontecendo a aurora. Acredite nessa palavra profética. E daqui a pouco você, como navegador, você também já vai perceber, para pôr em marcha a igreja, precisa saber, já aconteceu, já estou conseguindo ver o horizonte, o mar do céu, né? Consigo já fazer a diferença, porque a aurora já está chegando. Por isso, amados irmãos, essa palavra profética, ela vai brilhar até que o dia clareie e a estrela
da alva nasça em nossos corações. Isso eu sempre usei Lucas 1, né? Vocês sabem que os irmãos ontem falaram que já fizeram uma música também sobre isso. Lucas 1, versículo 78. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Ele é o sol nascente das alturas, para alumiar os que jaziam nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E também está em Malaquias 4. Malaquias 4. Malaquias é fácil de achar, né? Antes de Mateus. Malaquias 4, versículo 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nós tememos o nome do Senhor. Para vocês nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vou repetir: para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Irmãos, para nós vamos saltar como bezerros soltos da estrebaria, quando a gente enxergar que esse sol veio para nós, nasceu para nós. Por isso, queridos irmãos, vamos manter o nosso coração puro, manter uma boa consciência, manter uma fé sem fingimento. Vamos perseguir a Cristo no bom sentido, nessa carreira e nesse combate. Vamos até o final. Nós seremos esses que vão receber a estrela da manhã. Vamos receber o sol nascente das alturas, e muito antes de todos perceberem, nós já percebemos antes que a aurora já está ocorrendo. Jesus é o Senhor, amém.